Em ação penal 501, 950127, 2015, 4047000. Na verdade, é uma audiência objetivando o reinterrogatório do denunciado Renato Souza Duque. Houve um pedido ante a inicial utilização do direito constitucional de permanência em silêncio e agora a menção de que gostaria de relatar o que sabe sobre os fatos. Então, eu peço que o senhor fale seu nome completo, por gentileza. Pode aproximar o microfone, que fique mais à vontade. Nome completo, Renato de Souza Duque. O senhor, então, num primeiro momento, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu pergunto se o senhor tem conhecimento dos fatos pelos quais está sendo acusado nesta ação? Tenho pleno conhecimento. Observo mais uma vez que ainda assim o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não precisa responder as perguntas que forem feitas, se entender dessa forma, e isso não vai acarretar nenhum prejuízo à sua defesa. Entretanto, o interrogatório é o momento que o senhor tem para esclarecer os fatos em seu próprio benefício. Pergunto inicialmente se essa acusação que é feita contra o senhor é verdadeira ou não. Eu acho que vou ter oportunidade de discorrer, né? Com relação à lavagem, com relação à minha participação, eu pretendo esclarecer ao longo da minha fala. Então o senhor pode relatar o que tem a esclarecer sobre os fatos? Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade e reafirmar meu interesse, meu compromisso de continuar colaborando com a Justiça, nesse processo ou em qualquer outro, em qualquer forma. Fazendo um breve histórico, né? Já ouvi falar de algumas pessoas de que eu demorei para colaborar, para começar a colaborar. Eu só quero esclarecer que em agosto de 2015 já procurei o Ministério Público para colaborar. Então, desde então, eu sempre me coloquei à disposição. Eu permaneci calado por determinação, por instrução, melhor dizendo, dos meus advogados de defesa, né? Já que estávamos negociando um possível acordo com o Ministério Público, a orientação sempre foi expressa de permanecer calado. Hoje, sinceramente, eu acho que me prejudicou muito, embora seja um direito constitucional, como o senhor mesmo disse. Bom, mas desde então, eu já colaborei em 5 ações penais até agora, em 2 inquéritos da Polícia Federal, em um acordo pontual com o Ministério Público, acordo esse que a minha vantagem, digamos assim, né, a minha contrapartida foi não ser denunciado naquilo que eu estava relatando, mais nada, nenhuma outra vantagem, e 5 cooperações com autoridades internacionais, sempre com a supervisão do Ministério Público Brasileiro, né? Além disso, queria salientar que todo o dinheiro ilícito que eu recebi, conforme eu acertei, expus para o então doutor juiz Sérgio Moro, assinei toda a documentação para devolução desse dinheiro. Então, isso aí já está plenamente atendido. Se eu me permitir, só um breve histórico sobre a minha carreira, quem sou, como é que eu cheguei onde cheguei e o que eu fiz efetivamente. Entrei na Petrobras em 1978, mediante concurso público. Em 78 fiz o curso na Bahia de formação e a partir de 79 comecei a trabalhar na Bacia de Campos, como engenheiro embarcado em plataformas, engenheiro de perfuração. E a partir de 1982 eu passei a exercer cargos gerenciais na Petrobras. Só citando alguns, eu fui gerente de plataforma, eu fui o gerente de todas as plataformas submersíveis ou flutuantes de propriedade da Petrobras, no Brasil inteiro. Fui gerente de contratos, fui gerente de recursos humanos, fui gerente de tecnologia e fui gerente também, voltei novamente para uma área que englobava contratos e transportes. Isso aí, em 2003, melhor dizendo, final de 2002, eu fui contactado por um ex-diretor da Petrobras, onde ele me fez a seguinte pergunta: se eu teria interesse em participar
da nova estrutura gerencial que estava sendo montada em função da vitória do Lula na campanha. Então já estavam apontando alguns nomes. Eu concordei, falei que sim, teria interesse. Nessa época eu era gerente de contratos e do EIP, da área de exploração e produção. Entreguei um resumo do meu currículo e duas semanas depois ele me liga e diz que o currículo interessou e que eu deveria ir a São Paulo para ser entrevistado pelo então secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, que era o senhor Silvio Pereira. E isso aconteceu, me encontrei com o Silvio em São Paulo, no Hotel Sofitel, um hotel que fica perto, próximo ao aeroporto. E eu me lembro que nessa reunião com o Silvio Pereira, ele estava com o meu currículo em mãos, ele quis tirar algumas dúvidas, conversamos assuntos genéricos. Presente estava também o senhor Fernando Moura, que se credenciou como sendo um amigo íntimo de José Dirceu, a quem eu não conhecia, né, pessoalmente. Depois dessa 1h30 de conversa, o Silvio se mostrou satisfeito com a conversa, disse que via uma grande chance de eu ocupar alguma posição, e me perguntou se, uma vez se eu ocupasse essa posição, seja ela qual fosse, se eu estaria disposto a ajudar o partido a arrecadar fundos para atender suas necessidades, e eu aqueci. Eu disse que sim, eu sabia que isso acabaria tendo que ser feito, e concordei. Eu não estou querendo aqui entrar absolutamente no mérito de estar certo ou estar errado, né? Estou expondo para o senhor o que aconteceu, né? Tenho plena consciência dos erros que cometi, estou pagando por eles, mas essa é uma outra coisa. Bom, depois dessa conversa, já início de janeiro, o José Eduardo Dutra já tinha assumido a presidência da Petrobras, ele me chama para uma conversa também, aí sim no gabinete lá na Petrobras, no gabinete dele. Eu estava de férias, tinha tirado umas licenças para ver o que ia acontecer. Aí nessa conversa, que durou mais tempo, durou umas 2h30, ele estava com o meu currículo também, conversamos bastante, e ao final ele falou que eu estava sendo indicado para a diretoria de serviços pelo partido e que ele estava concordando com essa indicação por tudo que ele conversou comigo e por tudo que ele já tinha procurado se informar a meu respeito. E assim foi feito. 31 de janeiro de 2003, eu tomei posse, o Conselho aprovou a minha nomeação para a diretoria e eu tomei posse. Passado assim, talvez 2 meses, não tanto, o Silvio me liga, o Silvio Pereira, e pergunta se eu posso ir a Brasília, que ele queria me apresentar algumas pessoas. Eu fui a Brasília. Eu não costumava frequentar Brasília. Acho que talvez a segunda vez que eu tenha ido a Brasília foi essa. Aí ele me levou no gabinete do, então, acho que era deputado, Valdemar Costa Neto, e eu achei interessante que ele me apresentou com Valdemar, esse aqui é o Renato Duque, que você serviu de barriga de aluguel para indicação para a diretoria de serviço. É aí que eu compreendi que, oficialmente, a minha indicação foi proposta pelo PR, né, que o Valdemar Costa Neto ele era o presidente do PR. O Valdemar cumprimentou, disse muito prazer, espero contar com você se um dia eu precisar. Eu falei, não, perfeitamente, fique à vontade, e foi só essa a conversa. Dali nós fomos para a Casa Civil, já era o final da tarde, estava tendo uma espécie de um coquetel, quando eu fui, aí nessa oportunidade que eu fui apresentado a José Dirceu. Não se tocou em propina, em nada, só simplesmente foi uma apresentação. Se encontrava nesse coquetel o senhor Fernando Moura também, né, mostrando realmente intimidade com o José Dirceu. Bom, assumi
começo a trabalhar, o primeiro desafio eram as plataformas P51 e P52, que o Lula já tinha assumido durante a campanha o compromisso de, se eleito, construir as plataformas no Brasil. Então a primeira coisa que a gente fez foi mudar o edital para que essa exigência de construção no Brasil fosse contemplada. Só que nesse edital dizia que quem ganhasse uma plataforma não poderia ganhar a outra. Eu não me lembro agora o motivo, mas a primeira plataforma, o primeiro envelope de preço a ser aberto não foi da P51, e sim da P52, mas eram muito parecidas. E P52, a melhor proposta apresentada foi de um consórcio chamado FSTP, que é composto pela FELS, que é Keppel FELS, CETAL, que tem a ver com a ação de hoje, por coincidência, e Technip, que é uma empresa de origem francesa. E o preço dela estava de acordo com o orçamento da Petrobras, ela seria a vencedora da P52. Conforme eu disse, quem ganhasse a 52 não poderia ganhar a P51. Quando a gente abriu a P51, a melhor proposta foi da Odebrecht, com cerca de 300 milhões de dólares acima da proposta apresentada pelo consórcio FSTP para a P52. Ninguém se sentiu à vontade em pagar 300 milhões de dólares a mais, uma plataforma muito parecida. A alegação é de que eles não tinham uma infraestrutura, eles iam ter que montar um estaleiro, ao passo que a Keppel FELS, a FELS, já tinha o estaleiro montado no Brasil, em Angra dos Reis. Mas não era razoável que a Petrobras pagasse o custo de instalação de um estaleiro, ou parte do custo, em uma plataforma. Mas nesse momento eu comecei a sofrer pressão por parte de Silvio Pereira, dizendo que a Odebrecht tinha, o partido, um compromisso com a Odebrecht de que ela ficaria com uma das plataformas. Eu falei, não tem problema ela ficar com uma das plataformas, desde que ela abaixe o preço. Os 300 milhões de dólares, ela leva a plataforma. Aí ficou um processo de negociação, a Odebrecht confiando que a Petrobras acabaria cedendo em função das pressões políticas, e a nossa posição foi inflexível, e o Silvio Pereira batendo bastante, de que teria que contratar na Odebrecht, até que o Márcio Faria, que era o diretor da Odebrecht responsável por essa área, me procurou, não conhecia Márcio Faria, e pediu uma posição final. Eu falei, olha, Márcio, a posição final a gente contrata com a Odebrecht desde que vocês abaixem o preço e fique no nível do preço do consórcio FSTP. Ele falou, não, isso não é possível, então nós vamos ficar para uma outra oportunidade. Ele já deixou claro que ele tinha uma expectativa de um outro contrato, né, que de alguma maneira compensasse aquele que ele estava deixando ali na mesa. Abrir um parênteses paralelo a isso, o Zivi Skornik, que eu conhecia, ele já foi da Petrobras, inclusive, conhecia há muitos anos, procurou um amigo comum, chamado Raul, e ofereceu a Raul, se a Petrobras contratasse as duas plataformas do consórcio, haveria o pagamento de vantagem indevida. Esse amigo Raul me procurou, expôs a situação. Eu falei, olha, não tem outra solução a não ser esse contrato, então vamos aceitar a vantagem indevida. E cancelamos a licitação por preço excessivo, e uma vez cancelado o preço excessivo, poderia negociar com qualquer proponente. E aí foi feita uma negociação com a Keppel, com o consórcio, melhor dizendo, FSTP, e ela acabou abaixando o preço, e as duas ficou com um preço menor do que o dobro da P52. Não sei se eu me fiz claro. Ele abaixou 52, abaixou 51, ficou bom para a Petrobras, já que eles tinham uma escala. Então, nesse momento, eu diria que foi o startup do pagamento de vantagem indevida, o início do pagamento de vantagem indevida. Foi aí. E eu saliento que a CETAL
o senhor Augusto Mendonça participava desse consórcio. Então, ele tinha conhecimento do pagamento dessa propina. Né? Eu cito a CETAL porque nós vamos voltar no caso em lide aqui. Quando aconteceu esse acerto, as coisas vão acontecendo praticamente simultâneo. O Barusco me procura e diz que existia, como ele falava, o termo era sistemicamente um pagamento envolvendo as grandes empresas nas obras que elas participavam. Um pagamento indevido. E que ele queria continuar com esse processo e se eu toparia. Bom, eu teria que topar porque eu, como diretor, que daria o suporte para ele. Ele era um gerente executivo da minha área. Eu falei, então vamos fazer, mas com as 4 grandes empresas. Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Não vamos ficar mexendo em coisas pequenas, porque só vai dar problema. E assim foi. Só que os contratos vão aparecendo, as empresas vão se associando com outras, médias e menores do que essas 4, e acabou ampliando o número de empresas que passaram a pagar essa vantagem indevida, não só essas 4. Eu não sei precisar o número, mas certamente deve ter aí perto de 15 empresas, pelo menos. Então, o Barusco entrou nas sondas, que até então ele não estava envolvido, e passou a também ter o processo de recebimento de vantagem devida das empreiteiras. E como é que era o modus operandi? Né? Eu estou falando aí 2004, 2005. Né? O Barusco era o encarregado de fazer a negociação com as empresas, de controlar esses pagamentos, de receber esse dinheiro, e de tempos em tempos, ele chegava para mim e falava, olha, eu vou te mandar $500 mil, eu vou te mandar $600 mil. E isso era feito. Eu avisava ao agente na Suíça, que era o senhor Roberto Trepp, olha, vai chegar 500 mil na conta. E quando chegava, ele me comunicava através de um e-mail que a gente acessava em conjunto e só deixava no rascunho a mensagem, não mandava. Entra no e-mail e deixa no rascunho. Outra pessoa tem acesso ao mesmo e-mail, vai no rascunho, lê e apaga. Era feito esse procedimento. Então, eu acredito que nem quem estava fazendo o depósito tinha certeza que o depósito destinava a mim, já que ele estava depositando no offshore com um nome fantasia, e nem eu sabia, nem procurava saber quem é que estava depositando, porque também era uma outra offshore, também com nome fantasia. Então, se perguntar, você recebeu o dinheiro da Odebrecht diretamente? Hoje eu sei que sim, porque nos processos que eu sofri, eu descobri naquele momento que empresas ligadas ao Odebrecht, com nome diverso, Delsul, que eu não tinha nem ideia do que se tratava, eram ligados ao Odebrecht e que fizeram depósito na minha conta. Agora, se os senhores me perguntarem, recebeu o dinheiro da Andrade Gutierrez, recebeu o dinheiro da IGVIX, recebeu o dinheiro da CETAL? Provavelmente sim. Ou diretamente, através de uma empresa offshore que eles tivessem acesso, ou diretamente através do Barusco. Mas que recebi, sim, recebi. Né? Eu não sei precisar quem efetivamente pagou. Né? Os meus demonstrativos estão no poder do Ministério Público, eles têm acesso, mas eu não sei dizer. Só tenho certeza da Odebrecht diretamente em função dos processos que você acaba lendo e tomando conhecimento. Mas efetivamente era esse o procedimento interno. Eu sabia, eu dava poder para o Barusco fazer isso,
dava cobertura, e eu só não fazia diretamente porque era uma maneira de eu me resguardar, uma maneira de me proteger. É simplesmente por isso. Então até 2011 foi assim. Quando o Barusco saiu em 2011, eu fiz em contato com o Rogério Araújo, da Odebrecht, com relação a uma propina da Utilidades do Comperj, e aí eu acertei direto com o Rogério. E aí eu já tinha uma intimidade de muito tempo, de viagens, acertei direto com ele, assim como 1,5 milhão do prédio da Pituba, que foi objeto daquela ação que eu falei com o senhor da última vez, né? Que o Vacari transferiu da propina, que eu não tinha nada a ver, que era só relembrando, era devido a Petros, eu não tinha absolutamente nada, mas do dinheiro do PT ele cedeu 1,5 milhão para mim e eu aceitei. Isso já estava fora da Petrobras, não, estava dentro, final de 2011. Pelo lado do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos 2 procedimentos. Até 2007, eu vou explicar o porquê 2007, quem cuidava disso era Delúbio, então tesoureiro, e posteriormente Paulo Ferreira, também tesoureiro do PT. O que eles faziam? Procuravam as empresas, pediam as contribuições, as vantagens indevidas e se acertavam a forma de pagamento. Então era uma coisa bem dividida. Eles trabalhavam pelo lado deles e internamente Barusco trabalhava pelo que ele chamava pelo lado da casa. Quando chegou a eleição, a reeleição em 2006, José Eduardo Dutra me chama e pede que eu coordene uma arrecadação dentro da Petrobras para ajudar na campanha. Aí eu não estou falando de propina, estou falando de arrecadação. Eu conversei com os outros diretores sobre isso, eu posso afirmar, sem grandes efeitos. E da minha parte eu fiz sim, chamei empresas, chamei todas essas grandes empreiteiras, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, IGVix, todas elas, pedindo que contribuíssem para a campanha. E elas fizeram. De qualquer maneira, elas já iriam contribuir, né? Simplesmente eu dei um reforço. E, normalmente elas já contribuíam e continuariam contribuindo. Mas nada a ver com a vantagem devida nesse caso. Mas o fato é que houve uma participação deles e eles falavam para o partido que eu tinha pedido e que ele estava atendendo um pedido meu, a fim de me fortalecer. Eles queriam que aquele status quo permanecesse. Quando acabou a eleição, o Gabriel já era o presidente e pede que eu vá num hotel para conversar com, se não me engano o nome completo é José de Felipe, uma coisa assim. Eu não me lembro se ele era o tesoureiro ou o coordenador da campanha. Aí quando eu cheguei nessa reunião, ele me fala, Duque, primeiro ele queria agradecer o apoio na eleição, mas nós estamos com um problema, estamos com um déficit que você vai ter que nos ajudar em pelo menos 5 milhões para cobrir dívida de campanha. Só que tem um detalhe, você conversou com as grandes empresas, elas já contribuíram, então a gente gostaria que você agora nos arrumasse empresas que pudessem doar oficialmente de 50 a 100 mil cada uma e cobrir, para ajudar a cobrir esse rombo. Eu falei, eu não estou entendendo, quer dizer, você quer que eu chame as empresas, médias e pequenas, peça para que elas contribuam de 50 a 100 mil reais e vou ficar me expondo a Petrobras, expondo o partido, expondo o presidente Gabriel. Não vou fazer assim, desse jeito, não vou fazer. Ele falou, mas você sabe quem é que está orientando você feito, né? Que era
implicitamente era o Lula, né? Eu falei, olha, eu não vou fazer. Você sabe, aí ele me disse, você sabe que pode ter uma consequência para você, né, como a sua retirada do cargo. Eu falei, não tem problema, pode tirar. Eu não vou fazer, desse jeito eu não vou fazer. Voltei para a Petrobras, comentei com o Gabriel o que tinha acontecido, ele falou, não esquenta não, você fez certo, não vai fazer mesmo, eu me acerto lá, no partido. E passou umas 2, 3 semanas, o Gabriel me chamou de novo e falou, olha, aquele problema continua e agora é para ser resolvido de qualquer jeito. Você dá teu jeito. Foi o termo que ele usou. Falei, tá bom, dá meu jeito, eu dou meu jeito. Chamei o jeito mais rápido que eu achei, eu chamei o Ricardo Pessoa, que era o presidente da UTC e presidente da ABM, e expus o problema para ele, que precisava levantar o dinheiro. Ele falou, não, pode deixar que eu me encarrego disso. Ele fez, passou o chapéu, como dizem, né, nas demais empresas, e eu acho que em um prazo inferior a uma semana levantou 10 milhões de reais. E resolveu o problema. Eu sei que eu acho que não só a eleição, mas como também essa questão do pagamento desses atrasados, acho que acendeu uma chama dentro do partido que aquilo ali poderia ser melhor trabalhado. Tanto que ainda em 2007, Gabriel novamente me chama e fala, vai a Brasília, que Paulo Bernardo quer ter uma conversa com você. Tudo bem. Aí eu fui a Brasília, tive a conversa com o Paulo Bernardo, era ministro naquela ocasião. Ele agradeceu a ajuda na campanha, agradeceu a ajuda pós-campanha, disse da importância do que tinha sido feito, disse que queria continuar contando com a minha participação na diretoria da Petrobras, ele falando em nome do partido, e que a partir daquele momento ele iria, o presidente era o Lula, tinha indicado uma pessoa da confiança dele para tomar conta dos negócios da Petrobras, relativos ao Partido dos Trabalhadores, e as pessoas eram o Vacari. Então, nessa ocasião, o Vacari não era ainda o tesoureiro do partido, em 2007. Né? E eu tinha muito pouco contato com Paulo Ferreira. Ele tinha um voo próprio dele, fazia os contatos com as empresas, mas não me envolvia. E anteriormente com o Delúbio eu tinha mais contato, mas não tanto quanto eu passei a ter quando o Vacari assumiu essa posição. Tive um almoço de apresentação com o Vacari no Rio, e aí começamos a estreitar o relacionamento, que acabou virando uma amizade. Nessa ocasião, o percentual que servia de referência para casa, ele variava. Por exemplo, no caso das sondas P51 e P52 foi 0,5%.